E alguns bancos estão oferecendo uma redução nas taxas de juros e também o adiamento de 60 dias para empréstimos, tanto pessoal quanto empresarial. Mas até que ponto isso será viável? Nós estamos aqui com o economista Daniel Santos para entender um pouquinho mais sobre isso. É viável ou não esse prazo? Tem que estudar. É importante que a pessoa que tem uma dívida com o banco coloque numa planilha, no papel, o que ele está pagando hoje e como isso impacta o orçamento. Se ele tem uma receita que não vai alterar, ele pode manter como está, ele está numa situação mais confortável. Quer dizer, ele tem maior capacidade de negociação com o banco. Por quê? Porque ele não está precisando. A dica número 1 é nunca precisar dos bancos, porque quanto menos a gente precisa, mais eles procuram a gente. Se nós estamos com todas as contas em dia, todas as dívidas estão sendo pagas corretamente e eu não tenho problemas de liquidez, então procurar um banco agora é inteligente se eu tiver uma taxa mais baixa. Por quê? Porque, eventualmente, nessa situação que nós temos na economia brasileira hoje, o empresário com empresas fechadas, o trabalhador que é autônomo ou que trabalha por conta, ou seu pequeno negócio que também teve um minguar de receitas, avaliar isso é essencial porque ele vai dar um fôlego no orçamento dele, porque ele vai continuar conseguindo pagar as suas contas domésticas, as suas pequenas despesas de casa e alguns colaboradores que ele possui, de maneira que não tenha que dispensar e causar um prejuízo maior para a economia do Brasil, ou de Maringá. Então, essa análise é essencial. Esse alongar de dívida, de pagamentos, de financiamentos, é importante, porque dessa maneira ele consegue, então, aumentar a capacidade dele de sobreviver a esse momento que é muito complicado. O Brasil nunca teve uma situação como essa, né, de fechamento total de empresas, fechamento de comércio, de cidades, um lockdown que a gente fala, né? Isso é normal em guerras, na Europa era comum, mas no Brasil é a primeira vez. Então nós temos que também, neste momento, utilizar isso com inteligência. Não é aumentar a capacidade de pagamento da empresa ou de financiamento com mais meses para gastar mais agora, mas é fazer reserva de recursos, seja empresa ou seja pessoa física, para garantir que esse dinheiro vai ficar no bolso, disponível para poder fazer frente aos desafios que vão ter nos próximos dias e semanas. E para quem pensa em recorrer, tem que ter calma, porque agora por home office a procura está sendo bem grande, né? Exatamente. Os bancos estão sobrecarregados. As empresas estão trabalhando quem consegue de casa com seus colaboradores. Então, existe toda uma estrutura de tecnologia no Brasil que carece de cuidados e ainda de paciência. Portanto, nós vamos ter pessoas falando por telefone que vai tocar na empresa, que vai ligar na casa do funcionário. Isso tudo dá problema, cai a internet, a resposta é demorada. Então, o trâmite é lento, mas para quem tiver condição de estudar isso com cuidado e avaliar as taxas de juros que estão mais baixas agora, é um bom negócio. E para quem aceitou e tem esse dinheiro sobrando aí por esse período, o que fazer? Deposita, guarda debaixo do colchão? Qual que é o recomendado fazer com essa sobra? Os bancos não estão no Brasil com problema de liquidez, então os bancos não vão quebrar. Mas, ainda assim, nós temos um limite de depósito de R$250 mil, que é aquele que o governo federal, vamos dizer assim, através do Banco Central, garante, não é? E isso seria um limite inteligente para se manter nos bancos. Se eu tiver muito dinheiro, o bom seria, então, abrir em diversos bancos por aí. Mas eu tenho poucos bancos que não estão abertos. Então, abre nos digitais, distribui o seu dinheiro, atomiza o seu dinheiro em diversas contas para garantir que você tenha liquidez onde precisar e como precisar, certo? Os investimentos estão complexos hoje. Talvez uma renda fixa, talvez uma aplicação em título do Tesouro, mas de renda fixa e ainda assim com muito cuidado, porque dependendo da composição desse título, pode ser que ele dê prejuízo. Neste momento, o correto seria ficar quietinho, dentro de casa e com o dinheiro também guardadinho junto com você, nas contas, né, e protegido com forma de você garantir que quando precisar dele, daqui a um dia, uma semana, um mês, ele está lá. E para aquelas pessoas que estão em casa, estão pensando aí em pedir um empréstimo porque se apertou nas contas nesse período parado, qual que é a dica? A dica é procurar as melhores taxas e procurar com os bancos as condições mais favoráveis, porque os bancos já esperam isso do consumidor. Os bancos se adiantaram e já ofertaram para os consumidores isso, né? A prorrogação, a redução de taxas, a mudança do perfil de dívida, eles já previu isso. Então, para o banco é importante fazer isso, por quê? Porque se ele tem consumidores e tem valores a receber dos seus clientes, e esses clientes estão
questões financeiras importantes, o que ocorre? O cliente não paga. Se ele não paga, o banco vai ter agora o que a gente chama de um devedor duvidoso. E isso vai impactar direto o banco no seu resultado financeiro no final do ano. Quando o banco ele propõe isso para um cliente e o cliente analisa isso e aceita de forma favorável, porque isso é bom para o cliente também, o banco deixa de ter um devedor duvidoso e ele vai ter apenas um a receber que vai durar um pouco mais de tempo, talvez 2 meses, 3 meses a mais. Mas tudo continua para o banco igualzinho. E para nós, vamos ter um fôlego importante nesse momento do Brasil que está passando.